MTTV primeira edição, oferecimento GVT, banda larga com mais velocidade, ligações gráficas e muito mais minutos para você. Mude agora para GVT. Olá, boa tarde, confira os destaques do MTTV. Nós vamos falar de Petra na Jordânia. A experiência torna-se mais impressionante ao saber que algumas obras demoraram mais de 200 anos para ficar prontas e havia um complexo sistema de engenharia hidráulica para abastecer a cidade de Petra, na Jordânia. Esse é o nosso quadro de viagem. Vamos falar também feitos para a internet. Os netbooks oferecem leveza e a conexão à rede, mas não muito além disso. São o tipo de computador cujas vendas mais devem crescer em 2009. E ainda vamos falar a yoga de cada um. Calcula-se que existam hoje no Brasil mais de 5 milhões de yogis. Só nos dois primeiros meses do ano, a procura por aulas aumentou 20% no país em relação ao mesmo período do ano passado. Imagens aí ao vivo de Cuiabá. A temperatura nesse momento é de 36 graus. A umidade relativa do ar nesse momento é média, quase 60%. Havia previsão de chuva para hoje, mas não terá mais. Calor razoável, céu aberto. Nem vento nesse momento. Não sai daí porque o MTTV começa agora. Começamos falando sobre os netbooks. Um computador para acessar a internet, que pesa pouco mais de 1 kg e cabe confortavelmente numa bolsa de mão. Esse é o conceito dos netbooks, aparelhos que surgiram para atender aos desejos das pessoas de permanecer conectadas onde quer que elas estejam. Eles não são feitos para armazenar muitos arquivos, tampouco para rodar programas mais pesados, como aqueles que lidam com gráficos e imagens. Tiram proveito, em vez disso, dos sites que hoje permitem aos usuários manter seus textos, fotos, vídeos e mensagens, toda a sua vida digital, em suma, arquivados online. Com menos memória e menor capacidade de processamento de dados, os netbooks podem custar até 1/3 do preço de seus irmãos mais velhos, os notebooks. E essa é a outra de suas características essenciais. Números recentes atestam o sucesso desse mini computador portátil. O primeiro netbook, que surgiu em 2007 nos Estados Unidos e um ano depois no Brasil, vendeu no ato 1 milhão de unidades. Patamar que se tornou modesto perto dos 12 milhões do ano passado e ínfimo diante das projeções para 2009 traçadas pela consultoria Gartner. A previsão é que as vendas este ano aumentem 80%, 8 vezes o ritmo do crescimento dos notebooks. O cenário de crise econômica favorece as versões menores. A lógica atual é a de que quanto mais barato, melhor, diz Angela McIntyre, consultora da Gartner. As líderes no mercado de netbooks, curiosamente, não são as mais conhecidas entre os fabricantes de computadores, mas sim das duas companhias de Taiwan, a Acer e a Asus. A seguir nós vamos falar de yoga de cada um. Calcula-se que existam hoje no Brasil mais de 5 milhões de yogas. Só nos 2 primeiros meses do ano a procura por aulas aumentou 20% no país em relação ao mesmo período do ano passado. O MTTV volta já. Voltamos agora, vamos falar de uma combinação de fatores que populariza a yoga. Estudos mostram que ela ajuda a diminuir o ritmo cardíaco, a regular o sistema respiratório e a reduzir a pressão sanguínea, diz o cardiologista Raul Dias dos Santos, do Instituto do Coração em São Paulo. Por isso ela entrou para o receituário
médico como forma de prevenir doenças por seus efeitos contra o estresse, a depressão e a ansiedade. A procura também cresce à medida que aumenta a oferta de modalidades. Alguns estão bem longe do propósito original de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, como dizia aquele hino hippie dos anos 70. Até a aula de yoga embalada por música pop. Dos cerca de 40 tipos de yoga praticados no país, pelo menos 25 são exercícios mais rigorosos. E é justamente isso que está atraindo mais jovens e os homens à adesão às aulas de yoga. Entre o público masculino, a adesão à prática cresceu 50% nos últimos 4 anos, com a ajuda de especialistas. Veja traçou o perfil das 6 modalidades mais difundidas no Brasil e aponta a circunstância em cada uma delas e é indicada. Isso nós vamos falar de amanhã, quais são as posições mais indicadas. A seguir, nós vamos falar de Petra, na Jordânia, nosso quadro Viagem. O MDTV volta já. Voltamos e está na hora de falarmos de Petra, na Jordânia, no nosso quadro Viagem. Um dos maiores sítios arqueológicos do Oriente Médio é uma escultura que parece ter nascido da pedra. É exatamente daí que vem o seu nome, mas de proporções monumentais. Petra foi feita pelos nabateus, um povo de nômades árabes que chegaram a essa região por volta do século III a.C. É uma cidade inteiramente construída e esculpida em rochas. Acredita-se que os nabateus tenham vivido por ali até 1 ano depois de Cristo. Depois foi incorporada pelos romanos e descoberta pelo mundo ocidental só em 1812. Seguindo a linda trilha Sikh, um desfiladeiro de 100 metros de altura, você ainda consegue apreciar os templos, os mausoléus, os teatros, num total de cerca de 500 monumentos. Um dos mais importantes é o Tesouro, com 43 metros de altura. A experiência torna-se mais impressionante ao saber que algumas obras demoraram mais de 200 anos para ficar prontas. Havia um complexo sistema de engenharia hidráulica para abastecer a cidade de Petra. A cidade rosa tão velha quanto o mundo merece reverência e não apenas ser lembrada por ter sido o cenário das aventuras do velho Indiana Jones no filme A Última Cruzada, de 1989. Como chegar a British Airways? Entre no ba.com, vai até Amman, a capital da Jordânia, por $1.740. Quem leva a England.com.br tem um roteiro de 7 dias pelo país, sem o voo, sem contar o voo aqui fora, a British Airways. A England leva por $1.590. A viagem vai ficando por aqui. Amanhã nós vamos falar do Taj Mahal na Índia. A obra durou 16 anos e entregou 20.000 homens. Esse é o destaque de amanhã. E vamos saber também as melhores posições do yoga. Até lá, bom final de semana. MDTV primeira edição, oferecimento GVT, banda larga com mais velocidade, ligações grátis e muito mais minutos para você. Mude agora para GVT.